Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao Tedeu, o nosso canal católico. Aqui a gente partilha conhecimento e partilha experiências de fé. E hoje o nosso tema hoje o nosso encontro vai falar sobre o diaconato, com um personagem mais que especial, um grande amigo. Mas antes de apresentá-lo para vocês, roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Vamos falar então hoje sobre essa vocação extremamente importante para a nossa igreja, que é a vocação do diaconato, né? Um dos graus da ordem, do nosso sacramento Com certeza. da ordem. E hoje, para falar sobre isso, nós temos aqui um candidato ao diaconato permanente, está em formação pela nossa Arquidiocese de São Paulo, Damião Dantas. Damião, bem-vindo ao TD1. Perfeito. Eu agradeço, desde já quero iniciar esse nosso bate-papo, né? E também já quero saudar você que nos assiste nas mídias sociais, dizer que é um grande prazer estar aqui, parabenizá-lo por essa grande iniciativa, todos vocês, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Que está trabalhando para a evangelização, isso é muito importante, que hoje a gente tem que usar, né, Anderson? Cada vez mais as mídias sociais para evangelizar. Então é um grande prazer estar aqui, agradeço desde já o convite, viu? Sim, sim. Usar as mídias sociais, as redes sociais, é uma forma também de fazer aquilo que o Papa Francisco nos pediu, de fazer uma igreja em saída. Perfeito. É isso. Damião, conta um pouquinho pra gente a sua história, um pouquinho da sua trajetória dentro da nossa igreja, até chegar a esse momento. Anderson, aqueles que nos assistem, vou tentar resumir aqui que a trajetória é um pouco longa, hein? 28 anos, né? Depois da retomada, Anderson, porque eu fui batizado em julho de 84, aos 11 anos de idade, né? E eis que fiquei naquela fase, um tempo afastado, não dei continuidade ao sacramento da iniciação cristã, né? Até porque não tive também muito apoio da família ou da mãe, aí, filho de pais separados. Mas eu senti no meu coração um grande desejo quando eu cheguei na Brasilândia em 93, ali eu fui tocado, né? Ao passar na frente da comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, olha, eu tenho que dar continuidade a essa formação, aqueles sacramentos que eu iniciei. Me deu vontade de retomar, por exemplo, para a catequese, né? E com o intuito também de fazer o crisma. Como eu já tinha nessa época aí 23 anos, nós estamos falando aí do ano de 97, né? Quando eu retornei para a igreja aí com 23 anos. E essa minha porta de entrada, Anderson, foi justamente através do crisma, da catequese do crisma, né? Então, tive esse interesse, me senti tocado, né? Por retornar. Não foi ninguém que te incentivou. Você passou na frente da igreja e teve aquele toque. Exatamente. Aqui na Brasilândia, quem conhece ali a região Brasilândia, a gente tem a Igreja Santo Antônio, que sempre foi uma das mais antigas ali, né? Das paróquias ali formadas. Então, passando ali na frente, eu já senti aquele desejo, algo me tocando que eu tinha que retornar para a igreja. Retorno, então, para o sacramento do crisma, né? E ali foi uma grande virada. Eu diria que essa é a grande chave de virada na vida religiosa cristã, né? Nessa retomada do Damião. Porque ao acabar o crisma, eu já recebo de imediato um convite para formar um grupo de jovens. Ali nós fomos ali contemporâneos, inclusive, né? Na paróquia Santa Terezinha, onde eu acabo o crisma e o nosso querido catequista, né? Aquele meu monitor, o Ademir, fala, olha, Damião, você e o Emerson têm aí essa missão para que esses jovens não se afastem, inclusive você, né? Também da igreja, monta um grupo de jovens, né? Nós vamos dar todo apoio. E ali começou. Daí em diante, já vai surgindo naturalmente aí os desejos de avançar para águas mais profundas, né? E eu fui chamado, então, uns 2 anos atrás, meados do ano 2000, nós estamos falando, 99 e 2000, né? Para o Ministério Extraordinário da Eucaristia, né? Acho que todos nós, é uma porta de entrada maravilhosa para a vida religiosa, né? E ali também, já senti também uma vocação, né? E também aquelas pessoas que nos acompanhavam na época, o Padre Michel, né? Escola da Palavra, Farolim, me deu essa grande formação também para o Ministério da Palavra, onde eu me encontrei de fato. Então, hoje eu ainda sirvo, né? Com a graça de Deus, né? Já ia há estamos falando aí de 27, 28 anos, né? Eu estou também nesse ministério,
foi aí que surgiu, nesse momento, essa vontade de avançar para águas mais profundas. Porque já fizemos um pouco de tudo lá na paróquia, né, Anderson? Depois do grupo de jovens, eu me lembro também que eu já trabalhei com batismo. Então, eu ministrava grupos, né, cursos de batismo para pais e padrinhos. Ali foi uma experiência também maravilhosa, né? Onde a gente vai atrás do aprendizado para ensinar e a gente acaba aprendendo muito mais, né? Que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Tive muito prazer também com isso. E é algo muito interessante também para você ver como o ano de 97 foi um divisor para a minha vida religiosa e cristã. Quando eu entrei no Crisma em 97, eu já estava num relacionamento há mais ou menos 4, 5 anos, inclusive já morava junto com a minha atual esposa, né? E senti também o desejo de avançar também nesse relacionamento. Me casei no ano de 97. Vamos regularizar isso aqui, né? Exatamente. Na Igreja Santo Antônio, né? No ano de 97, eu me casei com a Miriam, onde, graças a Deus, estamos aí em matrimônio, já acabamos de comemorar 28 anos, né? Em novembro agora. Então, esse é um pouco do resumo da minha vida da igreja, né? Onde eu sirvo até hoje, e na mesma paróquia aí há 28 anos, Paróquia Santa Terezinha da Brasilândia. Que bacana. Brasilândia, só recapitulando para quem não conhece, é uma região episcopal, equivalente a uma diocese, aqui na cidade de São Paulo, pega a região noroeste da cidade de São Paulo, e o bairro, o distrito da Brasilândia, onde fica a paróquia Santa Terezinha, é um dos distritos mais pobres da cidade de São Paulo, né? Então é um campo de missão muito fértil, muito necessário, né, que a igreja se faça presente ali. Então a gente festeja cada jovem que participa da vida da nossa igreja lá, né? É verdade. E, aliás, um bairro muito numeroso, inclusive, né? Se for ver muitos bairros ali, subdistritos, se for ver a Brasilândia, é um dos maiores de São Paulo, com certeza, né? Sim. Conta pra gente, Damião. Tá bom, todo mundo quando fala de vocação religiosa, pensa só em padre e freira. Exato. Pouca gente pensa no diaconato. É o verdade. que é o diaconato? Perfeito. Você falou com toda a propriedade, e é isso mesmo, né? O diaconato, Anderson, ele já existe, né, na nossa igreja desde os primórdios, né, era primitiva, mas vamos falar desse termo da palavra. A palavra diaconato, ela vem de diaconia, com K, que é uma palavra grega que significa serviço, tá? E a história do diaconato, já na Idade Primitiva, nós vamos dizer, nos primeiros séculos, né, ela vem de homens e mulheres que recebiam realmente essa missão de evangelizar e, ao mesmo tempo, de formar comunidades, né? E essa história, na vida da nossa igreja e na Bíblia, nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos 6, de 1 a 6, vai dizer e vai narrar justamente a eleição dos 7 primeiros diáconos, né? Essa eleição dos 7 primeiros diáconos, que foram homens virtuosos, e é importante para o diácono virtudes, pessoas que tenham virtudes, uma vida religiosa, uma vida de oração, né? E tem que ter uma vocação, é claro, nós vamos falar aqui também muito sobre essa palavra vocação, mas que eles tinham essa missão principalmente de servir as mesas, né? Servir as viúvas e aos órfãos, ou seja, o serviço de Jesus Cristo, né? Que foi para isso que Jesus Cristo veio, para servir os menores, né? E, ao mesmo tempo, o serviço da palavra também, que é o munus diaconal, né? Do diaconato permanente, e, ao mesmo tempo, também formar comunidades. E existe você falou de diácono permanente, a qual você está se preparando. Perfeito. E existe um diácono que é uma outra etapa aí da preparação para a vida presbiteral, né? Para se tornar um padre. Qual que é a diferença entre eles? Perfeito. Muito importante nós fazermos essa distinção, né? Então, o diaconato permanente, para nós conhecermos um pouco mais, o diácono permanente, ele é num grau, o 3º grau da ordem, né? Então, nós temos o episcopado, nós temos o presbiterato, né? São os padres. Episcopado, bispos. Bispo. Presbiterado, padres. Padres, exatamente. O diaconato para o diácono permanente. Esse diácono permanente, a igreja vai instruir como atribuição e também como condição que somos em duas situações diferentes, divergentes, né? Tem, primeiramente, aqueles homens casados, que é o exemplo do Damião, já casado, aí, como eu dizia, há 28 anos, né? Já tem uma família, pai de 2 filhos, né? O Franklin, que vai fazer 27 anos, filho nasceu no dia do aniversário de São Paulo, da conversão de São Paulo, que a gente celebra, e a Jaqueline, que em março faz 21 anos, né? Então, esse homem casado, hoje, qual é a condição da igreja? A partir dos 35 anos, ele pode ser um diácono permanente, né? Fazendo todo esse caminho desde o propedêutico ali, né? A saber se realmente essa é a vocação dele.
E nós também temos, curiosamente, Anderson, poucas pessoas sabem, mas também aquele diácono, que a partir dos 25 anos, ele pode se tornar diácono permanente, mas um diácono não casado. Só que qual é a diferença aí que nós vamos ver? Esse diácono não casado, a partir dos 25 anos, ele tem que ser celibatário. Tá? E não pode casar depois. Exatamente, perfeitamente. Ele não pode casar. Não é tão comum, porque normalmente nessa idade um pouco mais novo, né? Ele vai estar fazendo ali um propedêutico para o presbiterato, né? Na verdade, a maioria desses jovens ele vai pensar normalmente, não é muito comum para o diácono, mas primeiramente ser padre. Só que uma curiosidade, na nossa escola diaconal mesmo, a gente conversa muito e a gente, com os nossos formadores, nós já vimos casos do seguinte, daquele jovem, né? Que primeiro teve ali sentiu o seu chamado ao presbiterato, né? Então começou a fazer os votos, entrou no propedêutico, só que em determinado momento, e se ele desiste? Ele fala, não quero ser mais padre. Tem essa opção de ser o diácono, né? Só que aí a igreja se pede, os formadores vão fazer toda uma distinção e um caminho, onde ele tem que ficar mais ou menos 4, 5 anos para perceber isso, geralmente, né? E junto com os seus formadores ali, vai ver essa vocação dele, se realmente é uma vocação. Porque se ele não quis avançar para se tornar um presbítero, será que ele realmente tem essa vocação para ser também um diácono? Exatamente. Né? Jamais um diácono, e eu falo pela experiência do Damião, ele pode ser alguém que não foi um padre frustrado. Não. O Damião eu tenho muito bem claro, desde o início da minha vida de igreja, quando eu estava no Crisma, ali aos 23, 24 anos, que o meu primeiro chamado é a ser pai de família. É a formar uma família, né? Ser o melhor pai possível, o melhor esposo, mas uma família. E depois de muito tempo aí, a gente foi ver, de fato, aí que eu tinha também discernir, né, para esse chamado, essa vocação que eu senti já há alguns anos atrás, sim, aí para a vida diaconal, né? Jamais o Damião vai dizer, ou qualquer pessoa, não, é um padre frustrado. Uhum. E é interessante que muitas pessoas perguntam, né? Mas você pensou em ser padre um dia, Damião? Os colegas de comunidade. Porque muitas vezes você olha o diácono, quem não conhece a vocação, sim, acha que é um coadjuvante ali, né? Exatamente. É um mini padre, ou vai fazer as funções do padre, que é uma forma errônea, a gente não faz as funções do padre. Cada um tem as suas atribuições específicas, né? E não é jamais um padre frustrado ou vai tentar imitar um padre. São duas missões e ministérios totalmente distintos, né? E quais são as funções específicas do diaconato? Perfeito. Falando do diaconato permanente especificamente, então, a gente vai ver, e aí é importante a gente tocar num ponto onde a gente viu que foi uma grande virada também para o diaconato permanente. Nós estamos falando aí do Concílio Vaticano II, 1964, né? Então, 62, 62 a 64, né? Começou em 62 até 64. Onde lá vai aparecer novamente esse papel do diaconato muito bem claro e o que a gente chama de munus diaconal, né? Então, e eu acho muito importante que todos nós católicos, sejam leigos e principalmente, Anderson, aqueles ordenados, a gente não pode deixar jamais de estudar. E nós temos que conhecer a fundo, é algo que falta muito na nossa igreja, né? Os documentos que regem a nossa fé, né? Desde o catecismo, que é o primeiro deles, mas os documentos conciliares são importantes. E nós vamos ver o papel do diaconato aparecendo justamente na Lumen Gentium, que quer dizer luz dos povos, né? Aponta ali para aquela câmera um pouco mais próxima. Lumen Gentium. Perfeito. No Lumen Gentium, no número 29, né, vai determinar certamente qual é o papel desse diácono permanente, né? Então, nesse documento importantíssimo e um dos principais da igreja, das 4 constituições conciliares, né? O que vai nos dizer a Lumen Gentium no 29? Vai dizer que o munus do diácono permanente, ou seja, o serviço, já que diácono significa diaconia, principal, vão ser 3 no ministérios, né? É um serviço ao povo de Deus, mas no ministério, especialmente da palavra, no munus da palavra. Então, esse diácono, ele é chamado a fazer, inclusive, formações na sua comunidade, deve fazer essas formações, no sentido da palavra orante, né? Lex orandi. Também, outro principal também é o serviço à liturgia, né? É um outro munus diaconal, esse serviço à liturgia. E o terceiro, não menos importante, que para mim é o mais importante, a gente pode dizer que é o primeiro, que é a caridade, o munus da caridade. Então, a gente pode dizer que hoje o papel e a atribuição do diácono, ele deve se unir ao Cristo servo, é o Cristo servidor, né? E nada melhor do que esses 3 munus, onde a gente vai ver esse papel especificamente retratado, do que no papel da caridade, né?
Então, ele é chamado à caridade. Aliás, você falou das funções principais, né? E uma delas está relacionada à palavra. E existe uma curiosidade, né? Eu não sei se os católicos praticantes perceberam isso, ou percebem isso. Sim. Acredito que a maioria não saiba, mas se existe um diácono na igreja, não é o padre que vai proclamar o evangelho. Exatamente. É o diácono, né? Perfeito, muito, muito bem lembrado. Quando a gente fala, Anderson, dessas funções específicas, então dentro da liturgia, a proclamação do evangelho é sempre do diácono. Pode estar o bispo, gente. Inclusive, se tiver o bispo, né? Uma missa com bispo, a gente tem todo o estudo do ritual do bispo, né? No missal romano, é sempre o diácono que vai proclamar essa palavra. E você pode perceber também, para aqueles que são mais observadores, que um papel também importantíssimo do diácono é, na hora da consagração, ele é que ergue o cálice. Jamais o padre ou alguém que está ali ajudando na liturgia. Esse é um papel também ao lado da liturgia, a apresentação do cálice, a preparação da mesa, né? No primeiro momento, e também elevar o cálice na hora da consagração, junto com o padre. Então, o padre ele vai erguer a patena, né, com o corpo de Cristo, e esse diácono que está o ajudando ali, o auxiliando, ele ergue o cálice. É um papel dele. Então, são atribuições específicas, né? Não tem como. E isso aí está bem claro, inclusive, em documentos, né, da igreja, onde a gente estuda, para não haver distinção, nem nenhum tipo de um pegar o papel do outro, né? Uhum. E você sabe exatamente o porquê se destaque para o diácono nesses momentos? Sim. Então, esse destaque é justamente para ver que naquele momento da liturgia, a liturgia nada mais do que a expressão da vida mesmo da igreja e da espiritualidade da igreja, né? É a vida em si, é a vida do Cristo, é a vida espiritual ali expressa, e esse papel do diaconato como aquele Cristo servidor, né? Aquele servidor. Então, ele não é simplesmente um auxiliar, ele está ali enfeitando o altar. Não, ele tem um papel específico daquele diácono que é unido na sua identidade ao Cristo servidor, aquele que serve. Então, ele é o serviço. E também é muito bonito que a igreja mostra aqui nessas 3 dimensões, né, da ordenação. Então, nós vamos ter, como a gente falou, o bispo, o padre e o diácono. Ele é um ministro também ordenado. E é muito interessante também, que a gente até brinca muito, né, no diaconato permanente, que o diácono ele tem esse privilégio, né? Seremos os únicos que teremos os 7 sacramentos, né? Isso é importantíssimo. Verdade. Privilégio, né? Às vezes 6, né? Até você receber a unção dos enfermos são 6. Exatamente, perfeitamente. Você lembrou, né? Mas um dia a gente sabe que faz parte da vida, né? Sim. Se cairmos doente, claro que como católico a gente vai pedir de imediato a presença de um padre, né? Para a unção. E unção essa que é importante também para revitalizar, né? Para a vida. Não existe mais extrema unção, né? É um termo errado que não se usa mais. É unção dos enfermos, o sacramento. Porque pela vontade de Deus, ele pode ser para preparação para a vida eterna, mas a gente crê também pela nossa fé na cura, né? Sim. Na cura. Sim, eu sou testemunha disso. Perfeito. Passei, inclusive, na época da minha crisma ali. Não sei se você se lembra, mas eu fiquei muito doente. Ah, é verdade, é verdade. Fiquei 23 dias internado. Sim. E recebeu esse sacramento. Recebi o sacramento da unção dos enfermos e foi uma coisa assim. Não vou dizer que mágica, porque foi Deus agindo ali. Sim, sim. Mas foi de um dia... Eu cheguei a ter um início de infarto. Sim, eu me lembro. Quase né? faleci. E depois que eu recebi a unção dos enfermos, foi assim, mudança quase que instantânea. Que bênção. Então, realmente, é um testemunho que eu posso dar sobre esse sacramento. Que bênção. Você pode receber os 7, então. Quem sabe o diaconato permanente. Quem sabe? Né? Estamos a serviço. Né? Se um dia Deus realmente chamar, a gente também está à disposição. Depende do chamado, né? Vocação. Sim. Queria conversar com você, perguntar para você sobre a questão de família. Né? Como que é essa relação sua, enquanto agora você candidata a diácono, mas como que você vê essa relação com a família, né? A família e a vocação religiosa? Ao mesmo tempo. Anderson tocou num ponto muito importante, né? O diácono, como alguém que tem uma vida familiar, uma vida profissional também, né? Diferente do padre, né? Então, acaba sendo um grande desafio, né? Porque a gente tem a nossa função na família, na igreja, na faculdade, aquele que está em formação, e temos um trabalho também, né? Uma vida profissional. Mas na família, especificamente, eu queria te dizer que é fundamental o papel da esposa. Não sei se você sabe, isso falando para os nossos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, se a minha esposa não assinasse um termo lá no início, eu não estaria nessa caminhada. Então, a cada 6 meses, é pedido que a esposa ela acompanhe, porque o diaconato permanente
ele não é um serviço, um ministério especificamente do esposo só do homem, mas a esposa ela é chamada a participar muito. Até porque tem uma relação também, assim, o sacramento do matrimônio, ali é um só. Exato, Né? Perfeito. Então, mais do que nunca, nós somos chamados a vivermos e testemunharmos, né? Uma vez que o sacerdote, o presbitério, ele não tem esse sacramento, então nós seremos, dentro do grau da ordenação, né? Aquele que vai ter propriedade para falar muito sobre família. E é interessante também que o diaconato, ele une muito a família, Anderson. Para mim, o diaconato ele é um caminho também vocacional, mas ele é um caminho de santidade. E quando a gente fala em santidade, não é só para o Damião, o futuro diácono, mas a família toda ela se santifica, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Minha esposa, por exemplo, ela sempre participou um pouco da minha caminhada de igreja, mas não de uma forma tão profunda. E hoje, né, como esposa de um candidato a diaconato, de um futuro diácono, ela se vê mais no papel, se sentiu chamada, não só por obrigação, né, a participar mais. Então, ela participa mais das santas missas, ela me ajuda em tudo que eu preciso ali, inclusive nas opiniões, né, no discernimento. Poxa, na faculdade, então, se eu não tivesse ela como suporte ali em casa, seria muito difícil para mim dar conta de tantas tarefas, né? E quanto aos filhos mesmo, é muito interessante o papel dos filhos também, né? Dentro da família e dentro do diaconato. Eles são chamados também a participar desse caminho de santidade, indo às santas missas, indo aos eventos e principalmente na oração, né? Acredito que a família, através do diaconato permanente, do diácono permanente, ela se une mais em torno da oração. Você percebe eles te olhando de uma forma diferente? Exatamente, exatamente. O que acaba aumentando também a responsabilidade nossa, né? De ser realmente aquele exemplo que a gente sempre procura ser, de caráter, mas um exemplo de homem cristão, um homem de fé, né? Porque a gente convida, nossos filhos, eles fazem aquela caminhada, meus filhos fizeram a catequese, um deles já fez o crisma, a Jaqueline eu consegui, o Franklin não, mas a todo momento tem essa preocupação, né? E é engraçado que até em casa eles veem eles têm aquela visão que muita gente tem deturpada. Ah, meu pai é um mini padre. Ou, às vezes, quando a gente está celebrando uma celebração no final, as pessoas vêm e me dá a bênção, padre. Fala, não, padre não, eu sou um candidato ao diaconato, né? Serei um diácono para a honra e glória de Deus, se for da graça de Deus, né? Estamos nesse caminho, mas para serviço e num serviço peculiar, né? Uhum. Muito bacana. Quais são as características que você acha que um bom diácono deve ter? Fundamental, Anderson, que seja um homem de oração, né? Seja um homem dado à oração. E a gente tem que falar, e eu trouxe até um livro aqui que me auxilia muito, né? Como eu falei, e tanto o diácono como os ministros ordenados e os leigos, né? Deveríamos ler muito mais, né? Nós lemos muito pouco, e a leitura nos ajuda muito. E tem um livro que eu trouxe aqui, antes que eu gostaria de mostrar, que fala justamente sobre diácono permanente, que vai nos ajudar a responder essa sua pergunta. O diácono, ele deve ser um homem que ele tem essa identidade, né? Essa identidade unida ao Cristo servidor. Então, ele já faz esse discernimento, né? Na sua vocação sobre isso. Eu tenho essa identidade do Cristo sofredor e do Cristo servo, que vai a serviço daqueles, principalmente que mais precisam, dos mais necessitados, do doente, da viúva, dos órfãos. Eu vivo, de fato, essa caridade na minha vida. E outra coisa também seria a vocação. Eu tenho que fazer um discernimento da minha vocação. Essa, de fato, a minha vocação. Depois nós vamos comentar, nós temos caminhos para isso na igreja para nos ajudar, né? Você falou da caridade aí, e eu estou entendendo aí a caridade muito num aspecto missionário, né? Exatamente. De saída. Igreja em saída. Dá para ser diácono se não tiver essa característica? Não tem como, Anderson, não tem como. Como eu falei, já faz parte do MUNOS, né? Além do serviço à liturgia, mas muitas vezes... Mas e se a pessoa estiver interessada? Não, eu quero ser diácono, mas eu quero serviço lá no altar. Nossa, pode? Tá totalmente equivocado. Eu já te falo, meu irmão, minha irmã, rever esse seu ponto de vista, né? Porque o leigo, o povo de Deus como um todo, né? Nós somos chamados a sermos, e você citou muito bem o Papa Francisco, que tocou tanto nesse assunto. Aliás, eu sou apaixonado pela Evangelii Gaudium, vai ser o meu tema, inclusive de TCC. Essa igreja em saída, essa igreja missionária, né? Nós temos que trabalhar cada vez mais para isso. Quem não tem esse carisma de missão, eu te diria que não serve para nenhum dos 3 graus da ordem, né? Nem para o episcopado, o bispo, não serve para o presbiterato, o padre, e muito menos para o diácono. O diácono ele tem que ter esse dom da caridade, ele é aquele que serve, né? E essa é a parte, como eu te falo,
eu pessoalmente, particularmente no meu chamado, no meu discernimento, é a que mais me toca. Eu quero estar lá na rua, ao lado dos mais necessitados. E por incrível que pareça, um exemplo que eu vou te dar rapidamente, no meu discernimento, que fez toda a diferença, né, nesse meu chamado na vocação, foi a pandemia. Nós vivemos um período terrível, né? E ali na paróquia Santa Terezinha, Anderson, eu fui chamado no meio daquele caos ali 2021 a um serviço ali de caridade através dos alimentos, né? Da pastoral vicentina, onde nós distribuíamos. Eu vi, poxa, esse é um dos meus carismas. É o carisma voltado à missão. A missão de ir atrás do necessitado, claro, pregar a palavra de Deus, e é um munus também, né, do diácono, mas essa necessidade também de dar um abraço, de visitar um doente, de visitar uma pessoa que está enlutada, sem isso não é possível. E a espiritualidade, né? A espiritualidade dentro da vida ordenal, eu diria de todo o povo de Deus, também dos leigos, ela é fundamental. Por isso que esse é um dos meus livros de cabeceira, quero mostrar para vocês, né? Diácono Permanente. Então, vida de identidade ao Cristo servidor, vocação, que é o discernimento do vocare, né? Vocare que vem do latim chamado, vocação é chamado, e uma espiritualidade. Se a gente não tiver uma espiritualidade voltada para esse Deus que nos ama, a cada vez ter mais intimidade com Ele, fica muito difícil um caminho diaconal. Você não será um bom diácono. Então, por isso nós temos todo esse tempo de formação para buscar esses carismas, né? E tudo voltado, a gente tendo essa identidade, a gente tendo essa vocação e também essa espiritualidade, esses são elementos fundamentais para a santidade, né? Que nos levam a uma vida de santidade, que deve ser a meta de todo cristão, né? Todo cristão, a santidade. Não por acaso a capa do livro eu estava reparando que é a passagem de lava-pés. Perfeito. Cristo servidor, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Então é muito bom que nós tenhamos esses livros e nós tenhamos muito claro isso. O diácono permanente, a gente faz muito esse discernimento, é serviço. Diaconia é puro serviço e principalmente na caridade. Né? Eu te fiz essa pergunta sobre a questão da missionariedade, porque a gente tem visto aí nas redes sociais, as redes sociais é um palco aberto, é um campo aberto, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez ali, e você tem púlpitos para pessoas que falam todo tipo de opinião. Exatamente. E eu já vi muita gente, muito católico ali, reclamando e criticando a questão das missões, a questão de você olhar ao pobre, a questão de você olhar ao social, criticando, né, a doutrina social da igreja, dizendo que não, olha, a igreja é um lugar de espiritualidade. Você tem que vir aqui, rezar a missa, celebrar a missa, a coisa aqui dentro, né? Poxa, Sim. você vê o grau de amadurecimento, o quanto que essas pessoas ainda precisam amadurecer, porque Exatamente. o evangelho ele é exatamente o contrário disso. Exatamente. Né? É uma igreja voltada para o outro, é a igreja voltada para a caridade. Sim, né? sim. Ainda tem aquela passagem ainda do rico, né? Mais fácil o Exatamente. camelo passar na agulha do que um rico Exatamente. entrar no reino dos céus. Então, essa questão do aspecto missionário da igreja ela é extremamente importante, ainda mais nessa vida de Não, ela é fundamental. A gente vive um momento de muita polarização política e vai muito, acho que, nesse viés, né? Mas a igreja que não olha para o pobre, a igreja que não olha para a missão, a igreja que não olha para o necessitado, como você citou o evangelho, e o papel do diácono, principalmente, vai muito nessa linha, né? É a palavra de Deus que eu estou pregando, que eu estou anunciando, mas mais do que anunciar, precisamos viver. Então, o diácono é chamado para essa vivência. E essa vivência não está lá no púlpito, não está na igreja, mas ela está lá na rua, está lá fora. Ela está em visitar, em ir atrás daquele necessitado e pregar esse Cristo, né? Esse Cristo que não veio para ser servido, mas para servir. E todos nós somos, como discípulos e missionários, nós somos chamados a isso. E Maria é nosso espelho, né? Não tem como nós não olharmos também para a espiritualidade mariana nesse sentido. Então, eu vejo que o diácono, também a espiritualidade mariana, está muito presente na vida do diácono. Primeira discípula missionária, né? Que nos ensina, que é modelo para cada um de nós, né? Você citou a questão política e a polarização, e a gente tem isso muito forte também dentro da própria igreja, né? Exato, A gente percebe alguns irmãos, alguns consagrados, inclusive, indo de uma forma muito radical para um lado, de uma forma muito radical para o outro. E como que você se enxerga dentro desse movimento e junto com a diaconia? Perfeito. A diaconia, o diácono, assim como todo grau da ordem, Anderson, o fundamental é a gente pregar a verdade do evangelho. Então,
Eu tenho que anunciar essa palavra do evangelho, eu tenho que vivê-la, eu tenho que interpretá-la da forma certa, à luz do Espírito Santo, que tem muito disso, né? Estão deturpando muito essa palavra de Deus, né? Conforme a sua necessidade ou conforme aquilo que você quer que ela te leve, né? E isso é muito errado. Então, no púlpito, por exemplo, de uma igreja, a gente tem que falar do evangelho. Ali não é lugar para eu defender lado A ou lado B. Eu falo do evangelho de Cristo, o que Cristo pregou, e à luz do evangelho, e também com o Espírito Santo que age em nós, cada uma das pessoas é que vão ter o discernimento, né? Quem é que está vivendo a igreja? É lado A ou é lado B? E assim eu vou me posicionar. Mas jamais como igreja, e nem pode isso é da lei da própria igreja, né? A igreja, um padre, um bispo, ou mesmo um diácono, jamais ele deve ter uma posição política ali. Mas defender o quê? O evangelho. Ele deve pregar o evangelho na sua essência e que todos vivam, e ele deve ser o primeiro exemplo disso, né? Da vivência do evangelho. Eu acho que vai muito por aí. Pregar o evangelho e ver no Cristo modelo, no Cristo servidor, a minha inspiração. Já que eu sou discípulo e missionário, eu tenho que seguir o que o mestre fez, né? E o mestre é Jesus. Sim. Para quem quer se tornar um diácono, você falou um pouco das características, né? Falou da questão da vocação. Quais são os passos que essa pessoa ela precisa dar? Ela precisa ser indicada para se tornar um diácono permanente? No caso do presbitério, ele vai passar por um processo de acompanhamento vocacional. Como que funciona? Perfeito. Isso é muito importante também, e foi uma das primeiras coisas, né? Falando um pouco da minha experiência, muitas das vezes a gente recebe um convite ou conhece um pouco o diaconato por alguém que já está lá dentro. Não sei se você se recorda, você conheceu e conhece um amigo nosso, né? Muito presente ali na paróquia Santa Terezinha, mais propriamente na paróquia São Francisco de Assis, que chama-se Reginaldo. Sim. Reginaldo, filho do seu João, sim, né? Sim. Se recorda, sempre nos ajudou muito. O Reginaldo, ele acabou de concluir o 5º ano, né, da teologia na PUC, fez o De Universia, que é um exame tão temido, né, por nós, graças a Deus deu tudo certo, entregou o TCC, e agora ele está fazendo o 6º ano pastoral. E em dezembro, ele será ordenado diácono. O convite para o Damião, o conhecimento da escola diaconal, partiu dele. Então, desse amigo comum, ele me apresentou, ele falou, olha, eu vejo você, pode ser que você tenha essa vocação. Só que antes disso, num grupo de oração, já tinham também tido essa profecia de alguma forma. Tudo é de Deus, né? Às vezes a gente não entende muito bem o chamado no primeiro momento. Então, eu tinha um irmão chamado Domício, né? Que se afastou um pouco do grupo de oração que nós participávamos. Falava, Damião, diácono Damião. Eu falei, diácono? Jamais imaginei isso. Isso aí nós estamos falando de 2018, 2019. Eu nem imaginava. E através disso, o Reginaldo ele me apresentou justamente esse caminho. Então, nós temos na Arquidiocese de São Paulo, que é a arquidiocese que nós fazemos parte, Anderson, um centro vocacional. Então, aquele que quiser fazer parte, eu convido, você pode procurar lá na mídia social, Centro Vocacional da Arquidiocese de São Paulo. Você vai encontrar lá o contato do diácono Ailton, que é uma referência, né? Uhum. Inclusive, ele é o nosso vice-diretor da Escola Diaconal São José, da qual eu faço parte, né? E ele que, nesse primeiro momento, já faz todo esse discernimento através de uma entrevista. Em outros lugares do Brasil, provavelmente existe a pastoral vocacional. Exatamente. Ou outros serviços também que podem procurar. Procura na sua cidade, né? Na Arquidiocese de São Paulo, é esse centro vocacional. Então, o Damião teve esse convite, eu procurei o Ailton. Inclusive, o centro vocacional ele fica ali bem situado, ali bem atrás da Catedral da Sé. É numa rua paralela, né? Então, eu fiz essa entrevista lá. Em 2022, nós estamos falando, no primeiro semestre. E eu sendo convidado aí, e ele vendo toda essa característica, essa minha vocação através de uma entrevista aqui na Arquidiocese de São Paulo, você entra para o processo propedêutico, Anderson. São 6 meses que eu participei ali na Escola Diaconal, em Santana, né? Fica na Cúria de Santana, inclusive, ali na Parada Inglesa. A Escola Diaconal São José, e através desse primeiro momento, desses 6 meses do propedêutico, os nossos formadores, através do candidato, vai tendo todos um discernimento, né? Esse candidato, a sua vocação é realmente o diaconato permanente? Pode vir das duas partes. Tem aqueles que desistem, né? Vê através desse processo nos 6 meses que não é para ele, na verdade, ele se equivocou, essa não é a vocação dele. Talvez ele vai servir muito melhor como um leigo comprometido lá na sua comunidade, na sua igreja,
com a missão, com a liturgia, seja qual for o seu carisma, né? Mas não o diaconato permanente. Ou a escola, através dos formadores também, né? Da sua direção. Inclusive, o nosso diretor é o Padre Fernando, né? Muito conhecido através das mídias sociais, principalmente na Rede Vida, né? Ele tinha um canal ali onde foi um grande missionário nesse âmbito da evangelização, né? Ajudou muito a nossa igreja. O Padre Fernando é o nosso diretor. E através desse primeiro momento diaconal, aí sim você tem, dando continuidade a essa formação, 2 caminhos, né? Você faz a escola diaconal durante 6 anos, a partir dos 6 do propedêutico, né? Esse é o caminho. É um caminho ali que ainda continua sendo de formação e de discernimento, né? É onde você está sendo também a todo tempo avaliado essa sua vocação, junto com a sua paróquia, e é importantíssimo nesse período que você tenha uma vida ali comunitária, uma vida pastoral, né? Que inclusive é feito escrutínio com seu padre. Enquanto você está nesse processo formativo, seu padre é formado também da opinião como é que está o Damião na sua vida pastoral na igreja, né? Aqui na paróquia, como é que ele está trabalhando, a missão, na liturgia e mesmo na proclamação da palavra, né? E depois desse tempo, você através também da PUC, né? Da formação na PUC, porque em paralelo com a escola diaconal, e isso aí para muitos candidatos parece ser a parte, de repente, mais difícil dessa vocação e dessa formação, Anderson, são os 5 anos que a Arquidiocese de São Paulo exige para a formação. Mas lembrando que cada diocese tem a sua formação particular, tá? Então, cada candidato, você que está interessado, você deve procurar ali na sua diocese como vai ser esse processo. Mas eu digo, e de experiência própria, eu indo para o 4º ano agora, né, de formação na PUC, como é maravilhoso todo aquele ensinamento que a gente aprende. Então, mesmo se daqui 2 anos o Damião não se tornar diácono, não seja a vontade de Deus, por tudo aquilo que eu já aprendi na PUC, todo esse ensinamento de igreja, esses documentos como a Lumen Gentium, nós somos chamados a refletir, Dei Verbum e outras constituições conciliares através do Vaticano II, me faz ser um cristão melhor, um cristão mais comprometido, um cristão que conhece mais o magistério da sua igreja, né? E que procura viver o Cristo realmente. Então, na Arquidiocese de São Paulo, é um pouco esse o caminho. Então, é um discernimento da Escola Diaconal São José e, ao mesmo tempo, essa formação na Pontifícia Universidade Católica, a nossa PUC. 5 anos de PUC. Que maravilha. Para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para aqueles homens que estão, assim, num processo ainda de dúvida, pensando. O que você tem a dizer para essa pessoa? Meu irmão, e eu quero falar aqui também, dirigir também as minhas irmãs, né? Que muitas vezes a gente esquece, e como eu falava da igreja primitiva, dentre daqueles diáconos, nós tivemos diaconisas também na igreja. Por isso reapareceu agora com o Papa Francisco, né? Nós acompanhamos, aqueles que acompanharam um pouco do Vaticano e da vida do Vaticano, um pouco essa discussão, né? De repente, pode voltar lá na frente também essa discussão da diaconisa mulher também como vocação, já que nós tivemos diaconisas também na igreja primitiva. Mas a mulher também é chamada a outros papéis também, né? Na vida religiosa, ela vai fazer esse discernimento. Você é homem, que como eu falei, se tem uma vida casada já, e hoje acho que é o principal atributo, e onde a gente vê que mais de 95% dos diáconos da igreja estão nessa condição. Você tem mais de 35 anos, né? Tem uma vida de mais de 5 anos de casado, e essa também é uma exigência, Anderson, para entrar nesse processo de formação diaconal, 5 anos de casado e no mínimo 35 anos de idade, e muitas vezes, às vezes, o jovem não tem todo esse discernimento. Primeiro de tudo, meu irmão, é sentir essa vocação no coração, né? Esse chamado que o Damião sentiu, autêntico. Sabe aquele chamado que, inclusive, era um dos lemas, eu me recordo e vai muito no meu coração, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir, né? Do profeta. É isso, é você sentir essa ardência no seu coração, que Deus está te chamando para avançar para águas mais profundas, que foi esse chamado que o Damião também sentiu no seu coração. Sentiu esse chamado, vem aquela dúvida que você falou justamente. Será que é realmente isso? É Deus que está me chamando? Você tem sinais. E é importante também você ter um acompanhamento daquele seu padre, do presbítero, né? Seu de confiança, para ajudar junto com você também fazer esse papel de discernimento, né? Eu conversei na minha paróquia e quem me ajudou também nesse discernimento foi o padre Gilberto, que hoje inclusive está na Sagrada Família,
Mas quero recordar aqui também que no meu início teve grande importância o Padre Beto, nosso querido Padre Beto, que Deus levou recentemente, né? Faleceu, que está na glória eterna, de lá olha por nós. Nessa época, quando eu entrei no diaconato permanente, já no propedêutico, ele tinha a missão, né? Ele tinha o ministério na igreja de coordenar justamente o diaconato permanente na arquidiocese. Então, ele também me ajudou nesse discernimento. E não tenha medo, não tenha medo. Eu acredito que muitas vezes, quando vem a dúvida, o medo está ali presente junto, né? E nesse papel, quando Deus chama, Ele mesmo, e eu sou testemunha disso, né? Ele vai abrindo os caminhos, todos os caminhos, Ele vai te mostrando onde você deve proceder, como deve proceder, vai tirando todos os seus medos, suas dúvidas. O que a gente tem que ter muito claro entre a gente recebi o chamado, esse chamado é autêntico, discernir essa vocação, pensar nessa minha vida espiritual, né? E pensar nessa minha identidade também de homem. Eu tenho que ter essa identidade unida a esse Cristo servo. Esse Cristo que veio para servir e não para ser servido, né? Como nós vimos no Lava-Pés. Não tenha medo e procure, sim, dentro da Arquidiocese de São Paulo, tudo esse discernimento. E a escola diaconal, eu te convido a conhecer, você que nesse primeiro momento já se interessou, nesse período propedêutico que vai de agosto até o mês ali de final de novembro, são 3 meses, 4 meses mais ou menos, né? Vai te ajudar em todo esse discernimento. Mas tenha no seu coração que aquele que te chama, ele mesmo te capacita e ele mesmo vai fazer você crer que essa sua vocação é autêntica. E quando ele chama, não tem como resistir, né? A gente vai com todo aquele amor, com toda aquela paixão e sabendo que mesmo na nossa fraqueza humana, e nós somos fracos, nós somos falhos, ele vai nos preparando. Então, o diaconato permanente é para mim, Damião, esse candidato que está indo para o 4º ano, né? Já está na metade aí da caminhada, né? Passou um pouco aí da metade, se colocarmos o tempo do propedêutico. É um caminho de santidade. É um caminho que santifica e é um caminho que te faz um cristão melhor. E um cristão que olha principalmente, né? O diaconato permanente vai bater muito nessa tecla para a missão. A missão de ser essa igreja de saída, de ser esse cristão comprometido em anunciar o Cristo, mas esse cristão comprometido também em visitar a viúva, visitar o órfão, visitar a pessoa enlutada, de estar do lado do doente, daqueles que mais sofrem. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma caminhada árdua, não vou mentir para você que não é, mas ela é muito prazerosa e ela é muito frutífera. Você vai ver, dar frutos na sua família, e eu visualizo isso todo dia na minha vida, e você, na sua vida pessoal também de oração, de cristão, você verifica na prática como a cada dia você está se santificando mais. É caminho de santificação. Então, é muito gratificante. Que maravilha. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Damião, pelo seu tempo, pela sua partilha. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado. Você que nos acompanhou até agora, que esse vídeo seja frutuoso também na sua vida. Siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos, aproveite, porque você compartilhando... Só mais uma coisinha, Anderson. Desculpa te atrapalhar. Sim. Tudo é providência divina, né? E hoje eu estou aqui com você no dia 22 de janeiro e a igreja celebra um mártir, que é um diácono. Então, nós queremos pedir também no final desse nosso bate-papo, né? Sempre a intercessão hoje do diácono Vicente, né? Então, São Vicente, diácono e mártir, rogai por nós. Amém. Então, siga o canal, curta, compartilhe, você vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais gente, a evangelizar mais gente. Quem sabe nós despertamos mais vocações para o diaconato, para o presbiterado e também vocações religiosas femininas que são muito importantes para a nossa igreja. A igreja precisa. É isso aí, gente. Até logo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.